Notícias do leite. É comum no meio agropecuário a ideia de que fertilidade e produção leiteira seguem caminhos distintos, de que para se ter um em alta, o outro consequentemente abaixa. Porém, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que é possível ter produção e fertilidade em patamares elevados. Rafael Mendonça traz as informações para a gente da nossa redação. Em um episódio recente do The Dairy Podcast Show, o Dr. Paul Frick, professor de ciência do leite da Universidade de Wisconsin, compartilhou uma pesquisa que, segundo ele, desmente o mito de que a fertilidade sempre será prejudicada em vacas de alta produção. O principal fator? Mudança no score de condição corporal no início da lactação. Frick explicou a hipótese Breech, baseada no trabalho do pesquisador aposentado da Universidade Estadual da Carolina do Norte, Jack Breech. Sua teoria, baseada em pesquisas, é que os ócitos que se desenvolvem no início da lactação são significativamente afetados pelas mudanças no score de condição corporal das matrizes. Foi comprovado que as vacas que perdem uma grande quantidade de condição corporal no início da lactação têm fertilidade dos ócitos que estão se desenvolvimento durante um período de balanço energético negativo consideravelmente prejudicada. Para testar essa hipótese, Frick e seus colegas da Wisconsin fizeram várias análises retrospectivas de dados de estudos reprodutivos anteriores. No primeiro, eles determinaram que as vacas muito magras no primeiro parto tinham claramente menor fertilidade na próxima lactação em comparação com as companheiras de rebanho mais pesadas. No segundo estudo, eles compararam as vacas por quartil para examinar a relação entre a perda de condição corporal no início da lactação e a fertilidade. O conjunto de dados como um todo mostrou que as vacas geralmente perdiam condição corporal após o parto e a recuperavam gradualmente durante a lactação. No entanto, quando divididos por quartil, o grupo de vacas mais alto, na verdade, ganhou peso no início da lactação, enquanto os 25% mais baixos tiveram uma queda severa na condição corporal, perdendo cerca de 7 a 8% do peso corporal nas primeiras 3 semanas após o parto. Esse grupo também apresentou a pior qualidade de embrião, o que poderia explicar as diferenças na fertilidade. Tradicionalmente, fomos ensinados que todas as vacas perderão condição corporal após o parto e que é apenas uma questão de gerenciar essa perda, observou Frick. Isso não é bem verdade. Não é uma conclusão precipitada que as vacas tenham que perder condição corporal após o parto, complementou. Como exemplo altamente revelador, a terceira avaliação da equipe analisou dados de mais de 1.800 vacas de 2 fazendas de Wisconsin. O status da condição corporal no início da lactação foi comparado à taxa de concepção do primeiro serviço. Mais de 40% das vacas perderam a condição corporal no início da lactação e tiveram uma taxa de concepção de cerca de 25%. O grupo intermediário manteve a condição corporal e teve cerca de 40% de taxa de concepção no primeiro serviço. O restante, cerca de 400 vacas, realmente ganhou condição corporal e teve uma impressionante taxa de concepção de 80%. Estávamos quase relutantes em publicar esses dados, compartilhou Frick. Não acho que 80% possa ser repetido, mas isso foi o que os dados nos mostraram. Ele disse que foi uma prova convincente de que há relação distinta entre condição corporal e fertilidade. E quando as vacas perdem muita condição corporal, elas têm fertilidade muito menor do que suas companheiras de rebanho que mantêm ou ganham peso no início da lactação. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Para finalizar, Frick disse que o objetivo geral, portanto, deve ser parir animais mais magros e mais atléticos que não sejam propensos a oscilações drásticas de peso. Ele informou que as vacas que parem em uma faixa de SCC 3,0 tendem a permanecer mais saudáveis, perdem menos condição corporal e têm maior fertilidade. As vacas mais gordas perdem mais peso, sem diferença significativa na produção de leite. Ele acrescentou que quando as vacas não têm condição corporal extra para ordenhar, elas ficam com fome e tendem a comer mais. Frick disse que um rumen cheio é a situação ideal para uma vaca no início da lactação e ajuda a evitar muitas das condições metabólicas adversas que podem ocorrer quando as vacas recém-paridas mobilizam a condição corporal.
Os nutricionistas tendem a querer gerenciar proativamente a condição corporal durante a lactação, mas isso é realmente difícil de fazer sem sacrificar a produção de leite, afirmou Frick. A melhor coisa que se pode fazer é engravidar as vacas rapidamente para que elas não passem muito tempo no final da lactação em um estado de baixa produção de leite e comendo uma ração projetada para alta produção. A reprodução eficiente torna-se um mecanismo de autocorreção pelo qual você pode parir vacas mais saudáveis, conforme informações do portal Milk Point. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Pense sobre o tempo. Ele é o único recurso que todos no planeta têm a mesma quantidade. Desde o maior influenciador até a última escolhida num jogo de queimada. Todos têm 24 horas por dia. Eu, você. Alguns de nós nunca têm tempo suficiente. Já ouviu isso? Alguns têm muito tempo. Outros estão esperando por um momento melhor. Você mal pode esperar pelo dia da formatura, né? Deus é eterno e atemporal. Então confie em Deus com o seu tempo. Alguns podem perceber que estão administrando mal o tempo e ficando ocupados demais. O que você precisa tirar da sua agenda para poder ajudar, então, a usar o seu tempo com mais sabedoria? Vou te dar uma dica. Passe algum tempo pedindo a Deus para ajudá-lo a priorizar o seu tempo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.